Questão 2, sobre trigonometria. Essa questão, ela trata sobre as chamadas razões trigonométricas. Nós estamos falando sobre seno de um ângulo, cosseno do ângulo ou tangente de um ângulo. Bom, o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto do ângulo dividido pela hipotenusa do ângulo. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente do ângulo dividido pela hipotenusa do ângulo. Enquanto a tangente de um ângulo é o cateto oposto do ângulo dividido pelo cateto adjacente. Professor, como é que eu faço sem muita técnica matemática, já que isso vai ser uma prova de raciocínio lógico e não de matemática básica? Como é que eu faço para perceber essas razões trigonométricas na imagem, lá no triângulo? Veja bem, uma brincadeira que a gente faz é a seguinte: quem está com sono prefere ficar deitado, não é? Com sono lembra cosseno, não é verdade? Com sono lembra cosseno. E quem está sem sono pode até ficar em pé numa boa. E sem sono lembra seno, percebe? Então lembre-se de que com sono, cosseno, deitado, sem sono, seno, em pé. Ok? Agora veja, observe o que está sendo pretendido nessa questão. Nós estamos procurando aqui quanto vale a hipotenusa. Se recordem, no triângulo retângulo de Pitágoras, o lado maior se chama hipotenusa, os outros dois lados se chamam catetos. Agora, quem é adjacente e quem é oposto? Você pega o ângulo e observa. Quem estiver oposto ao ângulo é o cateto oposto. Então, nesse caso, esse daqui é o cateto oposto. Quem estiver ao lado do ângulo será o cateto adjacente. Ok? Adjacente ao lado, oposto, como diz a própria palavra. Adjacente já significa ao lado também, né? Ok? Então, o lado maior é a hipotenusa, os dois lados menores são os catetos, o oposto será o que estiver do lado em frente ao ângulo, né? Do lado oposto, o que estiver rente ao ângulo é o cateto adjacente. Agora, olhando para cá, como eu sei qual é a relação? Observe que o que está sendo informado nesse caso aqui é o cateto adjacente. Nós sabemos que o cateto adjacente vale 80, né? O cateto adjacente nessa questão vale 80. O que está sendo procurado é a hipotenusa. Nós sabemos o valor do cateto adjacente e não sabemos o valor da hipotenusa, certo? Sabemos o cateto adjacente e não sabemos a hipotenusa. Está vendo que o que nós estamos procurando aqui é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa? Nós estamos procurando a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa está relacionada a quem? Ao cosseno. Tá vendo? A relação entre cateto adjacente e hipotenusa está relacionado ao cosseno. Se eu estivesse procurando a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, eu estaria falando do seno, porque o seno é que é o cateto oposto. Então veja que o cosseno é o cateto adjacente. E eu estou procurando a relação entre o cateto adjacente, ou seja, é o cosseno, e a hipotenusa. Então, aí que a gente lembra
que cosseno é a relação, olha só, o cosseno é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Olha só, por quê? Porque o cateto adjacente é o próprio cosseno, ok? Bom, então eu sei que para resolver essa questão eu vou ter que encontrar cosseno do ângulo de 60 graus. Cosseno do ângulo de 60 graus. Então, cosseno do ângulo de 60 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Nesse caso aqui, eu preciso descobrir quanto é cosseno do ângulo de 60 graus. Nesse momento eu vou ensinar apenas uma tabelinha de como encontrar o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e... ficou pequeno aqui, não vai dar certo, vou fazer em outro lugar. Então vamos lá. Como é que a gente encontra aqui seno, cosseno e tangente? Vamos lá, seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Eu postei uma outra videoaula explicando como encontrar esses ângulos aqui no ciclo trigonométrico. Mas para essa aula de hoje, nós vamos apenas usar uma regrinha de memorização, tá ok? Você vai fazer o seguinte, ó. A gente recita uma poesia aqui, ó. Você pensa bem assim, ó. A melhor forma, na minha opinião, de fazer isso, faz assim, ó. O primeiro é 1, 2, 3. O segundo é 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz de 1. Aonde tiver o número 1, a gente não escreve a raiz. Tá vendo? Terminamos. O primeiro é 1, 2, 3. O segundo é 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz de 1. Olha que moleza. Tranquilo, né? Nesse exato momento, nós descobrimos aqui que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o que nós estamos procurando? Desculpa, mas nós estamos procurando o cosseno, né? Cosseno de 60 graus. Então, nós sabemos que o cosseno de 60 graus, moleza, mais fácil ainda, é meio. Tá bom? Cosseno de 60 graus, meio. Então, só escrevo meio aqui no lugar de cosseno de 60. O cateto adjacente a gente sabia quanto era o cateto adjacente, 80. Cateto adjacente 80 sobre a hipotenusa, porque nós estamos procurando. Multiplicou cruzado, 1 vezes hipotenusa, hipotenusa mesmo, 2 vezes 80, 160 metros. Mais fácil do que andar para frente. Acompanhem a sala de aula, porque eu vou explicar o método matemático de chegar a essas conclusões. Aqui nós utilizamos só um macete matemático, né? Daria para cantar também uma musiquinha da Xuxa, mas acho que ia ficar difícil na hora da prova tu ficar cantando uma música da Xuxa, né? Tenta memorizar dessa forma. O primeiro 1, 2, 3, o segundo 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz de 1. Aí você me pergunta, e tangente, professor? Eu descobri seno e cosseno. Como é que eu faço para saber qual que é a tangente? Aí você tem que fazer matemática. Memorizou, usou o método para o seno e cosseno?
quem que é a tangente? A tangente é a relação do cosseno com o seno. Tangente é a relação entre o seno e o cosseno. O cateto oposto sobre o cateto adjacente. É fácil da gente lembrar a tangente também com regrinha, ó. Tangente COCA. Então é só lembrar assim: onde tem gente tem coca. Aonde tem gente tem coca. Bom, se aonde tem gente tem coca, eu consigo, aonde tem gente tem coca, eu consigo lembrar, eu consigo encontrar todas as outras tangentes. Vamos encontrar tangente de 30, por exemplo. Então aí tu vai ter que fazer matemática, né? Então vai ter que fazer matemática. Tangente de 30 é igual. O que está escrito ali? O que é o cateto oposto? Lembra-se cateto oposto daquele ângulo? Quem era o cateto oposto daquele ângulo? O cateto oposto daquele ângulo era o seno, né? E o cateto adjacente dele era o cosseno. Então, senos. Então, sempre o cateto oposto aqui nesse caso é o seno e o cateto adjacente o cosseno. Então eu venho aqui, cateto oposto era quem estava sem sono, meio, dividido por cateto adjacente, que era quem estava com sono, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Na matemática a gente sabe que é a primeira vezes o inverso da segunda, meio vezes 2 raiz de 3, não é? Bom, eu tenho 2 embaixo, 2 em cima, pode cancelar, então ficamos com 1 sobre raiz de 3. Essa é a tangente, mas nós não podemos ficar com esse radical embaixo, né? Então o que a gente faz? Qualquer regrinha aqui, multiplica pelo radical em cima e pelo radical embaixo. Não é isso? Então nós vamos ficar com o seguinte, que 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3 mesmo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e em cima raiz de 3 não tem como. Agora a raiz de 9 é 3, essa é a tangente. Raiz de 3 sobre 3, você teria que fazer a mesma coisa para todas as outras, para encontrar cada uma das tangentes, ok? Onde tem gente tem coca, divide o seno pelo cosseno. Onde tem gente tem coca, divide o seno pelo cosseno. É isso. Onde tem gente tem coca. Onde tem gente tem coca, só que cateto oposto é quem está sem sono e cateto adjacente é quem está com sono, ok? Divide o seno pelo cosseno, cada um deles. Cada tangente pega o seno, divide pelo cosseno, pega o seno, divide pelo cosseno. Você acha a tangente? Belezinha, a resposta era 160.